Faltando um mês para o Enem, você precisa saber quais assuntos devem ser priorizados nos seus estudos. Em Sociologia e Filosofia, a professora Thaís Almeida sugere que os candidatos resolvam questões de provas antigas, pensamento sociológico brasileiro, mundo do trabalho, os pensadores clássicos da sociologia, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, devem ser revisados. Em Filosofia, a professora orienta que os candidatos revisem escolas helenísticas, filosofia moderna, empiristas versus racionalistas, contratualistas e existencialismo sartreano. Segundo o professor Diogo Xavier, para a redação é necessário continuar praticando, escrevendo e pesquisando os principais eixos temáticos, como saúde, segurança, saúde mental, além de citações, estatísticas e notícias. Ainda é importante revisar conectivos e pontuação. Em linguagens, o professor alerta para a importância de revisar assuntos corriqueiros, como figuras de linguagem, variação linguística, além de muita interpretação textual. Literatura. Nesta reta final, o professor Felipe Rodrigues acredita que os candidatos precisam revisar as principais escolas literárias, como romantismo, arcadismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. O professor também aponta personalidades literárias cujas obras devem ser estudadas: Álvares de Azevedo, Castro Alves, Olavo Bilac, Cruz de Souza, Cláudio Manuel da Costa, Aloísio de Azevedo, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Clarice Lispector. Anotou? História. De acordo com a professora Neuza Matos, há 30 dias do Enem, alguns assuntos de história do Brasil devem ser revisados. São eles: regime militar, era Vargas, república oligárquica e Brasil colônia, com foco nas missões jesuíticas. Na parte de história geral, os participantes do Enem devem priorizar Segunda Guerra Mundial e suas consequências, Revolução Industrial, Grécia Antiga, Baixa Idade Média, reformas e revoluções e grandes navegações. Geografia. Em Geografia, o professor Felipe Melo faz um alerta. Há um mês do Enem, é primordial que os candidatos revisem assuntos da área de Geografia Física. Os tópicos são os seguintes: cartografia, climatologia, espaço geográfico, movimentos da Terra, relevo e domínios morfoclimáticos. Ainda é importante estudar geografia humana. Os candidatos também devem ficar atentos aos temas atuais. De acordo com o professor de Geopolítica Benedito Serafim, alguns assuntos de atualidade devem aparecer no Enem: guerra comercial, Estados Unidos versus China, crise venezuelana, Brexit e incertezas na relação União Europeia e reforma da Previdência. Para o professor Ricardo Rocha, os candidatos devem fazer exercícios dos assuntos que mais dominam. O educador selecionou os principais tópicos de matemática: razão, proporção, porcentagem, regra de 3, equação do primeiro grau, problemas com aritmética, função do primeiro grau, probabilidade, estatística, área das figuras planas e semelhanças de triângulo. Física. De acordo com o professor Carlos Júnior, nesta reta final, os candidatos devem fazer questões das últimas edições do Enem e de vestibulares, diferenciando os níveis de dificuldade. Em Física, segundo o docente, 3 assuntos são decisivos: mecânica, elétrica e ondulatória. O professor Josinaldo Lins aconselha que os estudantes adotem uma estratégia que combine revisão dos conteúdos mais frequentes no Enem e resolução de questões. O educador destaca os assuntos que precisam ser revisados há 30 dias da prova: ligações químicas, funções inorgânicas, reações químicas, estequiometria, casos normais e especiais, termoquímica, equilíbrio químico, eletroquímica, radioatividade, funções orgânicas, isomeria, propriedades dos compostos orgânicos, reações orgânicas e química ambiental. Segundo o professor André Luiz,
Uma lista de assuntos de biologia precisa de atenção. Os temas são os seguintes: ecologia com seres vivos, citologia, genética mendeliana com evolução e biotecnologia, programas de saúde, fisiologia, sistemas digestório, circulatório, excretor, nervoso e endócrino.